Amém. Graça e paz, irmãos. Eu queria começar com uma oração. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos estar orando. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor, porque em todo o tempo o Senhor é bom e tem realmente nos abençoado, mesmo com tantas dificuldades com relação à corona. O Senhor tem nos sustentado, né, dando a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor. Então, eu quero realmente te louvar nesse dia, que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, onde flui o amor. eu nasci pra te adorar. Onde flui o amor. Eu queria estar lendo uma passagem, né, que está lá em João 4, né, capítulo 4, 23 e 24. Fala assim, né? No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa semana, né, esse mês, esse tempo que a gente ficou parado,
em casa, a gente estava assistindo aquela série, The Chosen, né? Quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. E tem uma parte, um episódio lá que Jesus encontra com essa mulher samaritana que está lá no poço, né? E ela questiona Jesus, né? Mas esse poço, né? Foi os antepassados que fizeram e que eles vinham aqui adorar a Deus, tudo. E Jesus fala para ela claramente, né? Ele fala a respeito nesse capítulo, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus com todo o seu espírito, né? Então, Deus é espírito. E eu quero te encorajar, porque apesar de nós não estarmos na igreja, então já chegou a hora. Acho que a gente já está na hora de realmente adorar a Deus com todo o nosso entendimento, independente do lugar, do local. Você que está na sua casa, você pode adorar a Deus. Você está no trabalho, você pode adorar a Deus. E esse cântico, ele fala muito ao meu coração, e eu queria deixar isso para vocês, que vocês possam realmente refletir e pensar como Deus fala aos nossos corações através da tua palavra, né? Através dos cânticos, através da ministração que vai vir hoje no seu coração. Amém? Vamos estar cantando. Vem louvar com todo o seu coração ao Senhor. Vem cantar de gratidão pelo imenso amor que nos conquistou, nos libertou. Adore ao Senhor Jesus, exalte o Rei dos Reis, se humilhe perante a cruz, foi em seu favor, sem merecer. Vem louvar com todo o seu coração ao Senhor. Vem cantar de gratidão pelo imenso amor que nos conquistou, nos libertou. Adore ao Senhor Jesus, exalte o Rei dos Reis, se humilhe perante a cruz, foi em seu favor. Adore Glória ao Senhor Jesus. exalte o Rei dos Reis, se humilhe perante a cruz, foi em seu favor, sem merecer, sem merecer. Sem merecer. Ok, glória a Deus, né? Como é bom estar na casa do Senhor, adorando o santo nome de Jesus. Eu queria encorajar você também, que está em casa e às vezes não pode vir à igreja, mas você também pode estar contribuindo, né, na casa do Senhor através do depósito, e nós queremos realmente encorajar você a estar realmente ajudando
o nosso próximo, a tua igreja, porque eu creio que Deus tem agido no meio, apesar das dificuldades, Deus ainda tem se mostrado presente, né? Mesmo com a pandemia estando aí, Deus tem realmente nos fortalecido, tem dado graça, muitos estão trabalhando e graças a Deus, né, apesar de tantas dificuldades que têm acontecido. Então, a gente vai estar deixando, né, o número da conta aí, se você tiver sentindo no seu coração que você venha realmente fazer esse depósito e também pode vir trazer na igreja que a gente vai estar recebendo. E eu queria louvar a Deus, né, pela tua vida, pela vida de cada irmão que tem contribuído, que tem ajudado nesse ministério, nesse trabalho, de estar realmente fazendo essa diferença, né, aqui em Itaquê, Fuetizen, e contribuindo com tantas vidas, tantas pessoas que precisam, né. Eu queria estar orando. Amém? Senhor Deus, nós queremos realmente te agradecer pela tua mão poderosa, Senhor. Obrigado porque o Senhor realmente tem cuidado de cada irmão, no seu sustento, nunca tem deixado faltar nada, Senhor. Então, venha realmente, Pai, abençoar as ofertas levantadas, Senhor, as ofertas que são depositadas na casa do Senhor e que realmente nós possamos ter discernimento e sabedoria de poder estar usando esse bom dinheiro que o Senhor tem nos dado, Senhor. Então, em nome de Jesus, usa nossas vidas conforme o teu querer, conforme a tua necessidade, Senhor. Nós estamos aqui para ser usados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Soberano Deus, nós queremos realmente ouvir a Tua voz através do servo que o Senhor vai estar trazendo a palavra do Senhor. Que o Senhor venha realmente abençoar este momento tão maravilhoso, Senhor, que onde a gente pode estar ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Usa, Senhor, a vida do pastor Carlos, que ele venha realmente ser ungido do Senhor e que ele venha fazer diferença nas nossas vidas também, Pai. Obrigado porque ele tem sido um exemplo e obrigado porque o Senhor tem cuidado, Senhor, da vida dele, da saúde, da sua família também, Deus. Muito obrigado. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, graça e paz. Bom podermos louvar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, sentir realmente essa presença fiel do Senhor em todos os momentos da nossa vida, né? É certo que o Senhor nos acompanha diariamente e tem demonstrado o seu grande amor por todos nós, né? A gente está saindo dessa quinta onda de infectados de Covid, graças a Deus, aqui em Etizen, na nossa cidade, praticamente zeraram os casos, né? Nos últimos dias a gente não teve nenhum caso registrado aqui na cidade. No Japão inteiro tem diminuído bastante o número de casos. E queria orar com os irmãos, né, para que a gente possa voltar em breve, né, aos cultos presenciais. Eu acredito que talvez para outubro aí a gente até consiga fazer naquele esquema que a gente fez em março, abril desse ano, tomando os cuidados, né, de distanciamento, de circulação aqui do ar, do salão, do uso das máscaras, da higienização, né, das mãos, medição de temperatura. A gente vai conseguir voltar, até porque também uma grande parte, né, dos irmãos já tomou a vacina, a segunda dose, inclusive, né? No Japão inteiro, essa semana foi registrado, então, que um pouco mais de 50% de toda a população do Japão já tomou a segunda dose. Então, maravilha, a gente começou tarde em relação a alguns outros países, mas em termos de segunda dose, né, da população, está uma marca excelente, né, um pouco mais da metade já tomou a vacina, e os que tomaram a primeira dose, acho que está em torno de 65%. Né? Então, isso também vai nos deixar mais seguros, né, para estarmos voltando aos poucos aí a nossa vida, né, sem tanto medo aí do Covid. Outros irmãos que foram infectados, graças a Deus, já estão recuperados. Um dos nossos irmãos que estivemos orando, Ricardo Suzuki, recebeu alta nessa semana. Também é um motivo de louvor, né, de gratidão a Deus pela sua fidelidade e cuidado para com a vida do nosso irmão. Então, vamos orar e vamos estar nos preparando, né? Se Deus quiser, talvez em outubro a gente volte aos cultos presenciais. Para os que estão longe acompanhando, né, os nossos cultos, nós vamos manter as transmissões aí. Então, se você acompanha, manda uma mensagem para a gente poder estar sempre incluindo você, inclusive naquela questão dos elementos da ceia, né? Alguns receberam os elementos para 2 meses e outros só para 1 mês. Então, a gente queria estar assim, abençoando os irmãos, enviando especialmente aqueles que não estão aqui na cidade, para você participar. Então, se você acompanha os nossos cultos, está aqui no Japão, aí manda uma mensagem para mim, para que a gente possa providenciar os elementos aí para o primeiro final de semana de outubro, que nós vamos fazer a ceia, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, guardando as nossas vidas de todo mal. E nós pedimos a Tua bênção para esse momento, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, vivifica a Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações, ajuda a gente a ouvir a Tua voz, como nós cantamos. Esse é o desejo do nosso coração. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança, que a nossa vida seja sempre centrada na Tua pessoa, Jesus.
que a gente continue crescendo no conhecimento do Senhor e da Tua vontade para as nossas vidas. Por isso nós pedimos a Tua bênção e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu pensei em compartilhar, né, textos da palavra do Senhor que falam sobre a questão da nossa compaixão para com o nosso próximo. Tem um texto em Colossenses 3:12, que é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, Colossenses 3:12 fala isso, né? Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, é da vontade de Deus, né, que a gente se revista dessas qualidades que faziam parte da vida de Jesus, né? Quando você lê os textos dos evangelhos, você vê Jesus vivendo isso, né, junto à multidão em especial. Algum tempo atrás, nós recomendamos aí uma série que tem o título The Chosen. Espera um pouquinho só. Acho que é aí. Então, é uma série muito legal, que tem dublado em português, inclusive. E mais recentemente, acho que foi nessa semana, então, que eles liberaram a dublagem da segunda temporada. Cada temporada tem 8 capítulos, né? 8 episódios. E a primeira temporada tinha dublagem em português, são poucas as línguas que estão dubladas, que tem a série dublada. O português, né, graças acho que o trabalho voluntário, assim, oficialmente eles têm disponibilizado pelo aplicativo ou também por alguns canais, como do YouTube, né? E aí a gente recomendou, se você ainda não tem os links, nós vamos repassar para vocês ao longo dessa semana. Mas eu tive a oportunidade de assistir junto com o Taeco as duas temporadas, né, que já estão disponíveis. E agora, né, vários episódios aí da segunda temporada já estão dublados. Então, foi uma bênção para mim, assim, assistir essa série que o diretor, né, ele fez num esquema que mostra a vida de Jesus, relata a vida de Jesus através da vida dos discípulos. Então, ele elaborou, né, junto com toda a equipe, assim, um relato que não está escrito na Bíblia, mas que provavelmente assim estaria talvez bem perto do que foi o real, né? De eles estarem contando a vida dos discípulos, da caminhada deles com Jesus, do encontro deles com Jesus, e Jesus então mostrando compaixão para as pessoas. E uma coisa bem interessante que nessa semana a gente estava jantando em casa, e esse é um tempo que a gente tem também de estar interagindo um com o outro. É um horário que todos nós podemos estar em casa, né? Taeco, o Davi, a Sátia, Maria, Rose. E aí a Sátia, né, estava comentando de alguns vídeos que ela já assistiu, de relatos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte, né? E dentro de um dos relatos, uma das que conseguiram sair desse sistema que tem oprimido, né, os norte-coreanos, ela comenta, né, que hoje, século 21, né, Coreia vive nas trevas, literalmente, né? Então, muitos lugares não têm nem eletricidade, muito menos acesso
a internet. Então o povo vive na ignorância, eles não conhecem nada, eles só, em relação ao mundo, eles não conhecem nada, né? E essa foto tirada do satélite mostra bem nitidamente aí as trevas com que as pessoas estão vivendo lá na Coreia do Norte, né? Não sei se você consegue perceber aí. Tem o Japão aí, né? Todo mundo conhece, a Coreia do Sul, e tem um lugar aí negro, né? Agora dá para você ver, talvez, destacado, né? A Coreia do Norte. E é incrível, né, que lá realmente, assim, esse relato dessas pessoas que têm conseguido fugir da Coreia do Norte, mostra que literalmente eles estão em trevas, né? Não têm acesso ao mundo fora da Coreia do Norte, né? E por conta disso, vivem debaixo de muita opressão, né? Então ela conta também relatos de coisas assim terríveis, né, que ela vivenciou, vendo parentes, amigos sendo presos, sendo torturados, sendo executados, né? E muitas pessoas morrendo de fome. Então ela fala, né, ou é você pensar numa saída ou é morte. Então no desespero muitas pessoas acabam optando, né, por essa saída de fuga, tentar sair pela China, mas quando eles são descobertos na China, eles são extraditados. Então o governo chinês tem mandado de volta, e quando voltam é o fim, praticamente, né? Não só para a própria pessoa, mas para toda a família, e eles perseguem de uma forma ferrenha. E se você olhar na lista de países perseguidos, né, pela fé, a Coreia do Norte está em primeiro lugar, né? Então, o lugar mais difícil de você pregar o Evangelho, né, de você viver o Evangelho de Jesus nos nossos dias, é na Coreia do Norte. O Afeganistão agora está entrando como o segundo país mais perseguido, né, onde as pessoas são perseguidas por causa da sua fé, lugares mais difíceis de você conseguir pregar e viver a sua fé em Jesus, né? Então, muito triste, mas aí dentro desse relato também, que a gente ouviu junto, uma das que fugiu falou que, assim, tem muita gente que pergunta para ela, né, como que o povo norte-coreano não se rebela contra esse sistema opressor, né? E ela falou que é muito difícil quando você está numa situação que está em trevas, que você nem sabe que está vivendo debaixo desse sistema opressor, que nem sabe que existem outros tipos de possibilidades de vida, né? Que até nessa questão e ela usa essa palavra também, né, compaixão, né? Ela falou, eu nunca pude ter esse sentimento de compaixão, porque nunca ninguém me ensinou. Eu nunca, na minha vida, quando pequena, ali, vivendo na Coreia do Norte, eu vi que existe a compaixão, né? Então, muitas vezes ela fala que era muito comum até ver pessoas morrendo de fome, mas no contexto que eles estão, é uma coisa normal, né? Então, é muito triste. E aí isso me fez pensar, né, em vários textos que a palavra de Deus nos revela de quem o nosso Deus é. Nosso Deus, Ele é a fonte da vida. Salmo 36, 9, fala assim, pois o Senhor é a fonte da vida, quando somos iluminados com a sua luz, nós vemos a luz. E Jesus também falou, né, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então não é só essa luz física, né, mas a luz espiritual. A gente consegue ter nova vida quando nós encontramos com Jesus, Ele é a luz do mundo, e através da revelação das verdades de Jesus, nós podemos ter a nossa vida sendo transformada. Isso é maravilhoso. E a missão que Jesus nos deu é para que a gente brilhe a luz dele para os que estão em trevas, né? Tem mais um versículo aí em Mateus 5, 14 e 16. Jesus, ele declarou isso sobre nós. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele fala também, não se pode colocar, né, uma luz
debaixo da mesa, ela tem que ser colocada num lugar alto para cumprir com a missão para a qual ela foi designada, brilhar, iluminar. E aí Jesus fala, né, assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Né? Então, eu creio que nós podemos fazer muitas coisas, mesmo estando distantes. Eu até estava comentando com a Sátia, né, que a gente conhece missionários que têm conseguido entrar na Coreia do Norte, levar mantimentos, equipamentos, né, para abençoar os mais carentes, né? Eles não chegam talvez nessas regiões ainda mais sombrias, mas eu penso que é tão importante quando a gente tem essa revelação, sabe da realidade e não só orar, né, por esses povos, mas quando tiver a oportunidade, agir para que a luz de Cristo, mais do que coisas materiais, cheguem às mãos das pessoas necessitadas, mas que a verdade do Evangelho, das boas novas de Jesus, chegue ao coração dessas pessoas, né? Assim como essa norte-coreana falou, que ela não tinha noção nenhuma do que é a compaixão, porque nunca tinham ensinado, nunca tinham mostrado. A partir do momento que ela conhece a história de Jesus e vê Jesus agindo em prol dos necessitados, dos famintos, dos oprimidos, né, dos escravos, então aí você tem uma luz, a gente também tem recebido essa graça, e aí a gente tem a nossa vida transformada, né? Como essa norte-coreana também compartilhou sobre a vida dela. Tá? Então, na Bíblia também você encontra ali relatos, né, de como Jesus ele se compadecia da grande multidão. Tem vários textos que falam isso, né, do que passava no coração de Jesus quando ele via aquela multidão tão necessitada. Mateus 14 fala, né, que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, tenta imaginar naquela época, né, na situação que Jesus vivenciou, sem toda essa estrutura que nós temos, né, de hospitais, de médicos, de pessoas preparadas para curar os enfermos, de remédios, né? Então, quantas pessoas não padeciam de sofrimento por conta das enfermidades, né? Não só físicas, mas da alma, espirituais. E, né, você ler esse relato, né, de que no coração de Jesus havia esse sentimento pulsando, né, de compaixão por eles, e não era só algo que fazia entristecê-lo, mas ele então propositadamente ia de encontro a esses necessitados e trazia cura, provisão para eles, né? Semana passada o Fábio, né, estava comentando um pouco sobre esse milagre que Jesus realizou para uma multidão, multiplicando os pães e os peixes, né, que foram doados humildemente por um jovem ali, o seu lanche, né, era a única coisa que ele tinha nas mãos, ofereceu para Jesus, e aí Jesus, né, agradece ao Pai e faz o grande milagre. Deus, né, multiplica, e essa bênção, né, é repassada através da vida dos discípulos para aquela grande multidão, alimentando mais de 5.000 pessoas. Né? E isso não foi uma só vez, né? Pelo menos na Bíblia tem um outro segundo relato desse grande milagre de multiplicar pães e peixes para alimentar uma população aí, uma multidão carente, né, de comida, não só física, né, para o seu corpo, mas também para a sua alma. Alguns meses atrás a gente ficou sabendo desse trabalho também da pastora Esther, lá no Brasil, de distribuição de marmitas. Esse trabalho continua sendo realizado. Eu tenho compartilhado, né, as fotos que ela tem me enviado no grupo. Hoje eu recebi mais um compartilhamento dessas fotos, das imagens e do trabalho lindo que Deus tem realizado através da vida dela, da igreja, de outros irmãos voluntários, né, em 3 meses, acho que foram mais de 3.500 marmitas, né, e alguns irmãos também têm sentido de continuar
a ofertar para esse trabalho. Então, se no seu coração também você tem esse desejo, entre em contato comigo, porque eu posso encaminhar essas ofertas para que o trabalho lá continue abençoando muitas pessoas. E o trabalho lá não é só um trabalho social de dar uma marmita, né, para aquele que está na rua, mas também é de abrir uma possibilidade para essas pessoas serem resgatadas das ruas. Então, se a pessoa desejar, eles encaminham para entidades que vão ajudar a estar restaurando essa pessoa de volta para a sociedade, né? Então, vão levar para um abrigo. Nesse lugar, ela vai receber, fora a alimentação, né, todo um cuidado para poder sair da condição de estar nas ruas, né? E esse que eu vejo que é um propósito assim tão bonito que Deus colocou no coração da pastora Esther, do Mário, de todos os irmãos que estão juntos nessa empreitada, né? E pensando nessas coisas, né, eu creio que é isso que Deus deseja que a gente faça, né? Lembra aquele texto que eu li com vocês, né? Que através das nossas boas obras, Deus seja glorificado, as pessoas sejam abençoadas, né? Brilha, dessa forma, a luz de Jesus brilha neste mundo, né? Pelas nossas ações, tá? Então, tão importante isso, né? Mateus 5,32, então, deixa bem claro isso, né? Que Jesus teve compaixão para alimentar uma multidão. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Olha só a tragédia, né? A condição trágica das pessoas que viviam naquela época. Se não desse comida, talvez muitos deles no caminho de volta para casa poderiam morrer, né? Então Jesus teve compaixão e ele providenciou alimento, né, para as pessoas que estavam nessa condição. Fora, então, compaixão para alimentar, né, dar cuidado físico, Jesus também tinha compaixão para curar, como nós lemos já naquele outro texto, né, que Jesus teve compaixão e curou os doentes. Então, nós encontramos vários relatos de Jesus curando, né, os enfermos. Marcos 1,41 diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero que seja purificado. Então Jesus curou cegos, leprosos, pessoas com vários tipos de enfermidades, né? Aqui em Mateus 20,34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Então, né, algo maravilhoso assim, ver Jesus também praticando compaixão para as pessoas, trazendo cura, trazendo libertação. Então também tem vários relatos de encontros de Jesus com pessoas que estavam possessas, que tinham problemas espirituais, né? Estavam escravos do domínio das trevas. Jesus, usando a sua compaixão também, trazendo palavras de libertação para as pessoas. E talvez mais uma forma de Jesus manifestar a compaixão era, além das curas, né, que eu creio também que é algo importante que a gente pratique, é usar a compaixão para o perdão, né, para perdoar. Lembra nesse caso, né, dos amigos que levaram uma pessoa que estava com problema de paralisia nas pernas, desceram ele, né, para que Jesus tivesse a possibilidade de ter contato com ele, conhecer essa história. Antes de fazer a cura física, Jesus faz uma declaração, né, de libertação para essa pessoa também, no sentido espiritual da alma. Obrigado. Para que Jesus
né, ele declarou: te perdoo, perdoa os seus pecados. Talvez o problema dessa pessoa não era só o problema de não conseguir andar, né? Até porque Jesus também curou muitas pessoas, e a gente sabe também que às vezes as pessoas são beneficiadas e quando estão com problemas, né, vão procurar Deus, e depois que resolvem seus problemas, cada um leva a sua vida e esquece, né, daquilo que Deus operou. Então, nem sempre o problema maior das pessoas, né, são coisas materiais, não é uma questão só de dar dinheiro, dar comida, ou dar uma cura. O problema maior das pessoas está no coração, né? E se aqui dentro não há cura, geralmente as pessoas acabam voltando, né, para o estilo de vida que tinham antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Jesus, né? Mas Jesus também fez declarações que assim deixaram os seus opositores indignados, porque ele se colocava, né, nessa posição divina de poder até perdoar os pecados das pessoas, né? Mas o ensino sobre o perdão é um ensino muito importante, que também traz libertação para as nossas vidas. Se você não trata o seu passado, né, isso prende o seu presente e trava o seu futuro. Então, quando eu pensei nesse tema, né, eu creio em Jesus e com compaixão eu amo o meu próximo, eu estava pensando não só nessa questão de como a nossa vida precisa fazer diferença nesse sentido de que tem tantas pessoas passando por necessidades, né, e eu posso de alguma forma dividir o que eu recebi de Deus, que eu tenho recebido de Deus para com aqueles que estão, né, tendo falta de alguma coisa. Mais do que só a questão material, eu pensei bastante nessa questão da nossa alma, né, que nós precisamos exercer compaixão para liberar perdão para a vida das pessoas, para as pessoas. Muitas vezes nós somos ofendidos e seguramos, retemos o perdão, não conseguimos perdoar. Mas Jesus ele ensinou muito sobre a compaixão nesse aspecto de exercer compaixão para o perdão. E semana passada o Fábio, né, estava falando sobre a parábola dos talentos, lembra? Jesus ensinou muito através das histórias, que tinham um propósito de falar sobre alguma verdade, ensinar algo, né, que era fácil deles entenderem. Então, era muito comum Jesus, no seu contato, tentando ensinar as pessoas a usar esse recurso das parábolas, das histórias, né? E Jesus conta uma história, parábola do servo impiedoso, que está em Mateus 18, 21, 35. Acho que muitos conhecem, né, essa história. Se você não conhece, nessa semana pega para ler esses textos que eu estou colocando aqui. Eu não vou ler eles inteiros, mas posso contar, dar um resumo, né? Então, Jesus, quando comenta sobre essa questão do perdão, que Pedro, né, pergunta para ele: Jesus, sobre essa questão do perdão, a gente aprendeu que a gente precisa, né, pode perdoar a pessoa até 7 vezes, mas o que o Senhor diz sobre essa questão, né? Até quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? E aí Jesus dá uma resposta surpreendente para ele, que não é questão de quantidade, de números, né? Mas era uma questão de tantas vezes quantas as pessoas estiverem arrependidas, nós devemos exercer o perdão. E para ilustrar a importância do perdão, ele conta essa história da parábola do servo impiedoso. Então ele diz que tem um senhor, né? Então ele fala lá, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Mateus 18, 23. E aí ele fala, né, que tinha um senhor, um rei, que tinha um servo que devia para ele milhões, né? Lá ele fala em talentos, é um valor usando a prata, né, como referência, mas era uma dívida assim impagável, né? Talvez você imagine aí um Ichoko, né, em ienes, 100 milhões de ienes, talvez, uma dívida
que nem que eu trabalhasse na Murata, né, desde adolescente e gastasse toda a minha vida lá, eu nunca jamais teria condições de pagar. Esse tipo de dívida que um servo desse rei tinha. E o servo, quando foi chamado para fazer o acerto, e quando o rei também falou, olha, se você não tem como, então vamos tomar tudo que você tem, dá a sua mulher, seus filhos, tal. E ele ficou desesperado e clamou, né, esse servo clamou piedade para com aquele rei, né, pediu, por favor, né, me perdoa, me livra dessa dívida. E aí no versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então, esse rei, tendo compaixão desse servo, que ele sabia que não teria condições de pagar, cancelou a dívida e mais, deixou ele ir. E aí, né, esse servo tinha um conservo. E esse conservo devia para esse servo, ali usa, né, uma outra unidade de dinheiro, denários, que era o salário, né, de um dia de trabalho, talvez aqui seria 10.000 ienes. Então, esse servo tinha um conservo que devia pouco, muito pouco em relação à dívida que esse servo tinha para o rei. E o que acontece é que esse servo assim não tem compaixão, né? Ele vai e cobra desse conservo essa dívida muito menor. E essa história chega aos ouvidos do rei, né? E o rei manda chamar esse servo que ele tinha perdoado e confronta ele, né? Mateus 18:33. O rei fala para o servo, olha, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E exatamente porque você não teve misericórdia, então agora você vai, né, receber o castigo. E no final, né, dessa parábola, Jesus ele fala, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então Jesus sabia, né, que muitas vezes na nossa vida, se a gente não aprender a exercer o perdão para com as pessoas, isso trava a nossa vida. Então eu queria ajudá-lo também a meditar, a pensar nisso, né? Na sua vida tem alguém, alguma pessoa que você tem tido dificuldade de perdoar por aquilo que ela falou, por aquilo que ela fez, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de perdoar porque a gente não tem muita essa noção da nossa dívida que a gente tinha para com Deus, que era impagável, não teria nada que eu pudesse fazer perante Deus que compensasse todas as coisas erradas que eu pratiquei na minha vida. Mas se um dia você foi agraciado de entender o sacrifício que Jesus fez pela sua vida, né, que Ele deu a vida dele para que os seus pecados pudessem ter sido perdoados, quando você começa a entender, né, o tamanho do amor de Jesus, né, que constrange as nossas vidas, né, e você ter essa consciência, do jeito que Jesus ilustrou, a minha dívida para com Deus era impagável, mas teve alguém que pagou essa dívida por mim, eu fui liberado dessa dívida, Jesus pagou essa dívida por mim, agora estou liberto, agora posso ir, né, posso ter a liberdade, desfrutar da liberdade. E aí me deparo, né, com situações que algumas pessoas fizeram para com a minha pessoa, que me machucaram também, né, mas em relação à minha dívida para com Deus, não se compara. Então, quando a gente olha essa história, né, sem saber o final da história ali, e você fica indignado com essa postura do servo que não conseguiu perdoar a dívida do seu conservo, que era infinitamente menor, né? Existe esse sentimento de muita indignação. Falou, uau, como é que esse cara, né, que foi perdoado por uma dívida impagável, não tem capacidade para perdoar essa dívida menor do seu servo, do seu conservo, né? A gente fica indignado, o rei ficou indignado, aplicou o castigo. Acho que é mais para realmente a gente aguçar a nossa consciência, né?
Então eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração para perceber isso. Minha dívida para com Deus é impagável e Jesus pagou e eu estou liberado dessa dívida. Então na minha vida não tem nada que alguém possa fazer para comigo que eu não tenha essa capacidade de perdoar. Porque eu recebi, eu aprendi, eu entendi o que é receber compaixão, misericórdia de Deus. Então eu também posso aplicar isso na vida das pessoas. Até porque se for uma coisa tão terrível, né, de violência, de abusos, né, ainda assim eu posso entregar isso. Não é que é uma questão que eu apago da minha memória, porque a gente não consegue fazer isso, né? Ou coloca as coisas debaixo do tapete, achando que não aconteceu, deixa para lá. Não. Todas as causas que machucam o nosso coração, machucaram, elas devem ser entregues nas mãos do Deus justo, né? E quando eu entrego a minha causa para o Deus que é justo, aí eu estou em paz, né? Porque eu sei que a justiça dele não falha. Então, eu vou ter essa graça, né, de conseguir perdoar as pessoas, especialmente porque eu entreguei tudo aquilo que aconteceu comigo nas mãos de Deus. A gente ouviu esses relatos em casa, né, dessas pessoas que saíram, fugiram da Coreia do Norte, foram abusadas, muitas delas, né, dessas pessoas foram terrivelmente violentadas, né, agredidas, tiraram a vida de pessoas que elas amavam, né, mas ainda assim continuam vivos, porque de alguma forma encontraram um meio, né, de perdoar, ou de lidar com esse passado terrível. A gente conhece o trabalho também lá no Nepal, né, que faz um trabalho lindo de resgate de crianças, de meninas que foram vendidas no tráfico sexual, e elas conseguem liberar o perdão para os seus, né, ofensores, para as pessoas que dilaceraram a vida delas, né? E a gente sabe que o poder do amor de Deus tem capacidade para transformar a vida das pessoas. Tanto que muitas delas superam essa experiência terrível que passaram, né, na infância, na adolescência, e hoje muitas delas estão casadas, né, têm filhos. Então, para as situações piores que você pode imaginar, né, existe esse recurso de Deus, o amor dele, a compaixão dele, né, que vem de encontro às nossas vidas, que também nos torna seres capazes, né, de reproduzir essa experiência, de conseguir perdoar os que nos ofendem. Então eu queria realmente deixar essa palavra de encorajamento para você, para que você medite nessas parábolas, né? Tem tantas outras, a parábola do filho pródigo também. Então tá aí os textos, né? Lucas 15, 11 e 32, você pode ler depois. A parábola do bom samaritano também, outra história, né? Onde você pode aprender com os ensinos de Jesus, olhando para a vida de Jesus, como eu posso colocar isso na prática, né? Como posso fazer com que isso seja uma experiência transformadora para o meu coração e para o coração das pessoas que Deus tem colocado diante de mim. Deixo para finalizar esse texto de Colossenses 3:12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se você ainda não assistiu os outros cultos, né, pode, né, nesse tempo, rever ou assistir, né, e deixar com que essa palavra de Deus, que tem sido compartilhada cada semana, venha, né, de encontro às suas necessidades e transforme a sua vida. Porque nós cremos em Jesus, né, Deus Todo-Poderoso, que deixou a sua glória e veio neste mundo como um de nós, mas para mostrar que tipo de vida agrada a Deus, né? É porque eu creio nele, é que eu posso fazer todas essas coisas que nós temos colocado para os irmãos. Com compaixão eu posso amar o meu próximo, com humildade eu posso servir a Deus, posso abençoar a vida das pessoas, com gratidão, né, eu vou seguindo a Jesus, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador.
Então, que Deus abençoe, que a gente permaneça unido, orando uns pelos outros, fazendo a nossa parte. Vai passar, né? Já está, né, numa fase mais final aí. O vírus não vai acabar assim de repente, mesmo com todos vacinados, mas a gente vai estar já numa outra fase, né? Eu creio que a gente precisa se preparar para isso também, né? Para a gente retomar as nossas atividades, a nossa comunhão, né? Que tem feito tanta falta. É uma coisa que a gente percebe nesse 1 ano e meio de pandemia, que a gente também teve muitas poucas oportunidades de estar conhecendo novas pessoas, né? E aí, por isso faz muita falta esse contato pessoal, né? Eu sei que também tem gente que tenha nos acompanhado aí online, mas nada melhor do que um abraço, né? Um tempo assim de comunhão que a gente pode ter um com o outro, de a gente poder saber das necessidades, ajudar o nosso próximo, né? Logo, logo a gente vai estar aí retomando e precisamos nos preparar para isso, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. A gente ora para que Deus te abençoe, né? Fortaleça a sua fé e a gente possa permanecer juntos. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque um dia nós fomos alcançados por essa grande compaixão do Senhor, que tem suprido todas as nossas necessidades e mais do que isso tem trazido paz nos nossos corações, porque fomos perdoados. O sacrifício que Jesus fez naquela cruz nos livra do juízo, nos traz liberdade. E nós já agradecemos por todas essas bênçãos, ó Deus, todas as sortes de bênçãos espirituais que o Senhor tem já nos concedido. Que o Teu amor continue sendo derramado nos nossos corações. Que a graça de Jesus nos sustente, nos livre de todo mal e nos abençoe, ó Deus, nessa comunhão com Teu Espírito, revelando aos nossos corações toda a verdade do Senhor, para que através das nossas boas obras nós possamos mostrar a luz de Jesus para os que estão nas trevas. Faz, ó Deus, a gente cumprir com fidelidade essa missão que o Senhor nos deixou para sermos sal da terra, luz deste mundo, para iluminar a vida daqueles que hoje padecem por tanto sofrimento, tantas trevas. Queria lembrar com os irmãos também sobre a situação das pessoas lá no Afeganistão e especialmente também na Coreia do Norte, para que o Senhor os liberte. Levanta, Senhor, pessoas, líderes que amam a Tua verdade, a Tua justiça, países que possam também dar o apoio para acontecer mudanças nesses países, ó Pai. E que o Senhor preserve especialmente os mais oprimidos, os mais necessitados, ó Deus. De alguma forma, nos conecta, ó Deus, para podermos dividir aquilo que nós temos recebido do Senhor em abundância. Essa é a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, amados irmãos. A gente se vê na próxima semana. Quarta-feira também, né? A gente tem a reunião de oração, então, online, né? Se você tiver disponibilidade, participa. De manhã, 9h15 a 10h15, quarta-feira à noite, das 9h15 da noite às 10h15 da noite. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço.